Coloridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Espelho, Espelho Meu podcast. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre uma temática que transforma histórias e vidas, mas não só como a gente se vê no espelho, né? A gente precisa pensar como é importante a gente analisar como a gente se sente de uma maneira interna. Então, não dá para a gente falar sobre autoestima, sobre imagem, sobre autoconfiança, sem falar sobre saúde. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu tenho a imensa alegria de receber a médica doutora Kívia Jacome, que trabalha na área de medicina integrativa, que acredita muito como mente, corpo e emoções estão totalmente correlacionados e andam, né, lado a lado. Então, seja muito bem-vinda, doutora Kívia. Muito obrigada, Ju, pelo convite. É uma honra imensa também participar com você. Estou muito feliz e hoje a gente vai bater esse papo para a gente começar a trazer para vocês uma nova perspectiva, para a gente se conscientizar, para a gente entender como, né, tudo isso está interligado. Acaba que a mente, o corpo, isso tudo está muito conectado. A nossa saúde, ela é um pilar essencial e que dá o direcionamento para tudo, né? A gente aqui já conversou muito sobre moda, estilo, beleza, mas não tem como não falar sobre saúde. E a saúde hoje em dia, elas impactam totalmente na nossa mente, né? Como isso também é algo que a gente precisa entender e a gente também precisa perceber como isso é algo que precisa ser cuidado de uma maneira diária, né? São pequenas práticas que vão conseguir trazer para a gente muito mais bem-estar, muito bem satisfação sobre o que você vê de frente para o espelho. Então, é muito bacana. Então, já se prepara que esse episódio a gente quer trazer boas reflexões para vocês, dicas práticas, provavelmente a doutora Kívia vai trazer para o pessoal, para você entender que precisa se cuidar. Para se cuidar de si, na verdade, a gente também precisa começar a avaliar o interno. É de dentro para fora. A nossa imagem, ela é uma consequência do que a gente está se sentindo por dentro. Então, queria muito que vocês começassem a prestar mais atenção no que a doutora Kívia vai trazer para a gente, porque a gente precisa entender como cuidar do nosso corpo e da nossa mente é realmente um reflexo da nossa autoestima. E aí eu queria já começar trazendo um pouco do gancho dessa relação da autoestima com saúde, né? Muitas mulheres hoje se olham frente a um espelho e às vezes se avaliam apenas pela estética, pelos padrões, né, que a gente vive num mundo que cobra muito de nós mulheres. Mas elas esquecem da saúde, né? Como é importante a gente primeiro cuidar da nossa saúde. Então, fale um pouquinho para a gente, na sua visão hoje, na medicina integrativa, como tem sido essa relação da saúde, da parte física, da parte emocional, como isso reflete para nós mulheres. Hoje, o que eu mais atendo são mulheres com essa demanda específica, porque nós vemos que a mulher, por ser multitarefas, ela está se colocando nem em segundo nem em terceiro, é em último lugar hoje na sua vida. E, consequentemente, vai trazendo também prejuízo na sua saúde. Então, a nossa performance, que hoje fala-se muito, a gente acha que é só dar conta de tudo e dar conta muito bem de tudo. Mas a gente vê que a autoestima, naquela mulher que se olha, que se ama no espelho aqui, ela conseguiu realizar o sonho, primeiro, de se ver, se olhar e ter orgulho de você no espelho. E das primeiras vezes que eu atendi mulheres com essa dor, eu vi que não era só um emagrecimento eficaz e responsável que ela buscava ali. Ela buscava ter libido com seu esposo. Ela buscava ter energia para brincar com seus filhos. Ela queria energia para se arrumar de manhã cedo, ela não conseguia nem tempo para fazer uma maquiagem, um cabelo e se vestir minimamente possível para trabalhar. Então, ela passava o dia inteiro, semanas e anos sem se olhar. E quando a gente via essa mulher estava com doença autoimune, essa mulher tinha já uma doença física que estava trazendo pior ainda uma consequência para a vida dela, como aumento de peso, como uma queda de cabelo, como uma queda de energia, uma queda na libido e essa consequência, né? A nossa saúde ela é integral. Por isso que eu abordo na medicina integrativa todos os âmbitos. Não tem como eu ver que essa mulher realmente está com uma obesidade, uma inflamação crônica, uma doença autoimune, um problema até mais grave do que isso, né? Trazendo uma ansiedade, uma compulsão alimentar e mais culpa por não estar cumprindo todo aquele cronograma que ela mentalmente já fez, aquela autocobrança enorme, e não consegue vestir o vestido que a amiga vestiu. E aí, no mínimo detalhe, já começa a ser uma coisa muito grande, porque ela não se vê, ela não tem tempo para ela, porque ela está ocupada demais com os outros. Então, quando a gente cuida da saúde, é como se fosse realmente uma cascata. Muitas vezes eu vi pessoas brilhando
engrenando grandes negócios na vida depois que ela começou a cuidar da saúde. Aquele foi o pontapé. Quando ela se recuperou, quando ela se restaurou, ela começou a brilhar de várias outras formas diferentes no trabalho, no casamento, na família, nos filhos e prosperou. E é engraçado porque nós mulheres estamos o tempo todo sendo bombardeadas para sermos a Mulher Maravilha, né? É, Então, exatamente. a Mulher Maravilha, que é aquela mulher que tem um corpo e uma beleza para alguns que é perfeita, porque eu acho que não existe a beleza ideal. A beleza ideal, ela é única, então cada uma tem a sua beleza. Todas nós somos belas, bonitas e maravilhosas. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade que cobra que a gente tem que dar conta da casa, dos filhos, da empresa, enfim. E a gente é e às vezes eu me pergunto, quem disse que eu tenho que dar conta de tudo nesse sentido, né? A gente, é como você falou, nós somos muitas vezes o pilar da nossa casa. Mas se eu não estou bem, como minha casa vai estar? Ninguém vai estar. Ninguém vai estar bem. A gente precisa muito cuidar. E isso acaba que a nossa autoestima ela é muito correlacionada com o que a gente vê também de frente para o espelho, né? Então, como você falou, muitas vezes o sobrepeso, e também vejo isso com as minhas clientes, que às vezes é o reflexo daquelas emoções. É aquele reflexo de muita dor, de muita, sabe, desespero. Tipo assim, eu queria poder dizer isso, eu queria poder fazer isso, mas por que você não faz? E às vezes nem a cliente sabe dizer o porquê que ela não consegue ter a atitude de fazer ou de dizer não. Então, é muita coisa envolvida, é um emocional, é uma coisa mental. E às vezes é a questão da criação também, né? Que a gente vai criando, pelo menos eu cresci com aquela ideia de que a mulher, ela meio que não podia ser uma empresária, ela não podia ser alguém, não Tem que ser podia ser uma submissa. empreendedora, né? Assim, Exatamente. não, você, no máximo, você vai ser uma pessoa que concursou e ali, ok, tem o seu horário de entrar e de sair e só. E muitas vezes eu vejo isso como uma pessoa sem estratégia. Eu pego uma paciente extremamente, e vou dizer assim, bagunçada, entre aspas, porque essa paciente não faz nada pela saúde, não está conseguindo dar conta do casamento, dos filhos, da empresa, nada está bem. E aí eu vejo que essa paciente é dentro da forma como ela já vive, da rotina que ela já vive, você ter uma pessoa que entende sobre uma estratégia de saúde dentro da rotina maluca que a gente tá. Tem como ser uma mulher maravilha? Se for primeiro para você, tem. Depois, por consequência, seu corpo vai gerar hormônios o suficiente para você ter cognitivo e clareza no pensamento, nas relações, na comunicação, na verbalização, na forma Sim, como você se posiciona, na forma que você quer ser. E aí sim, depois você vai ter hormônios para se impor em relação a seu trabalho. Você vai ter cognitivo para cuidar do seu filho, porque normalmente às vezes não é só um cansaço físico, é um cansaço mental. Aí sim, no final do dia, você vai ter uma libido para você poder se relacionar com seu esposo. Então, é um conjunto de coisas. Eu não tenho como pegar uma paciente que não está dando conta nem dela e dar de conta de saúde, de cérebro, de intestino, de tireoide, de tempo para treinar, tempo para meditar, tempo para cuidar do seu cachorrinho, tempo. É muito. A gente hoje entende. Começa por onde? Muitas vezes as pessoas me perguntam isso. Comece pela estratégia. Entenda seu terreno primeiro. O que é que está mais faltando hoje no seu corpo? É uma vitamina? É uma suplementação? É um sono? Às vezes é simplesmente parar. A gente não quer parar, né? E acha que isso é normal. Não quer parar para fazer uma meditação, 2 minutos de respiração, olhar para como você está, olhar para o seu esposo e admirar, olhar para pro seu escritório e admirar, agradecer, ter aquela presença no agora. E aí, e se notar. Muita gente não conhece o próprio corpo. isso. Eu tenho mulheres que dizem assim, não, eu faço de conta que eu faço no escuro. Não, eu me arrumo de qualquer jeito, eu boto logo um camisão, porque eu não tenho que ficar olhando para essa barriguinha aqui. Então, elas não querem, primeiro, ter a clareza de onde elas estão, para saber onde é que ela quer chegar, e não é a todo custo. É a custo de uma organização, de um planejamento, de uma estratégia, e com muita responsabilidade, porque a gente está mudando até a alma daquela paciente. Isso. Eu vejo gente que não tinha, amiga, nem como se levantar para ir para a igreja, que era a coisa que ela mais se sentia bem. Quando eu escutei isso, eu disse, meu Deus, é o fundo do poço. E muitas mulheres dizem isso. Dizem, você é a minha salvação, eu estou no fundo do poço. E chego ali na minha frente, e eu acho que até você conhece algumas pacientes que chegaram assim para mim. Porque você entende que se aquela paciente, até Deus, isso é bíblico, porque Deus criou a gente para isso, né? Crescer para depois reproduzir. Então, aquela paciente, não, eu quero porque o meu cabeçamento está acabando, eu não tenho libido para isso, eu não consigo fazer. Certo, mas você não está conseguindo nem dar conta de você.
nem de crescer, nem de desenvolver o seu próprio corpo, uma saúde, uma qualidade de vida. Porque às vezes a gente não sabe nem o que é qualidade de vida, acha que estar cansado é sempre É normal. o que eu ia dizer, as pessoas normalizam muito esse cansaço, né? É. Eu digo por mim que eu sempre falo, eu sou uma eterna empreendedora, porque a gente não para. Sábado, domingo eu tô ali, eu tô sempre pensando, tendo ideias e tal e tal. E as pessoas às vezes acham que estar sempre cansada, enfadada. Não, amiga, mas é normal, é porque você, tipo assim, Trabalhou não muito. é CLT que não tem data, horário de chegar e de sair. Você trabalha full time. Não, mas eu tô cansada. Eu tô cansada, tipo assim, a minha mente tá cansada, eu não consigo pensar. Então, as pessoas hoje em dia também têm esse lado de normalizar, de achar que a mulher que é a mulher de sucesso também é aquela mulher que tá exausta, porque essa exaustão é sinônimo de trabalho, de muito trabalho. E não é isso. Né? A gente precisa estar bem, é viva, é com saúde, é disposta, é acordar bem, é fazer aquela atividade, é se alimentar super bem. Como isso é importante, como a gente consegue perceber que por mais que algumas pessoas falem, ah, Ju, mas minha semana é corrida, eu sou engolida pela semana, eu também já fui engolida pela semana, mas a gente precisa entender que a nossa saúde, ela realmente é o pilar para muitas coisas. Então, a gente tem que se ocupar da nossa própria vida para Uhum, poder se exatamente. ocupar com as outras coisas. Tipo, eu preciso cuidar de mim primeiro, para depois eu poder cuidar do outro. Porque se eu não cuidar de mim, como é que o outro também vai cuidar? Como é que o outro vai reconhecer, né? Isso é primordial. Eu costumo até ensinar em consulta o seguinte: quando a paciente entende qual é o alimento proibido para ela, qual é o alimento que é inflamatório para ela, no caso dela, para o corpo dela, para o intestino dela, e ela consegue desinflamar, ela já ganha pelo menos 60% mais energia no seu dia. Se você tem mais energia, você é mais produtivo, você é mais rápido, mais eficaz no que você se propõe a fazer. Então, sua empresa melhora. Tem grandes empresários assim, pequenos empresários também, que chegam na minha frente e dizem assim, doutora, eu aumentei meu faturamento depois que eu vim para cá. Eu disse, óbvio. É entendível, é aceitável e é esperado por mim isso, porque se você está com o intestino modulável, e é lá onde a gente produz serotonina, a maior parte dela, 90% dela é produzida pelo seu intestino. E o que é que tem dentro do intestino? Alimentação. Sua alimentação é mais regrada um pouco, a gente não precisa viver regrada, mas fazer 80, 90% do dever de casa vai trazer para o seu intestino uma modulação cerebral, porque o intestino, o cérebro, ele está trazendo hormônio para sua cabeça que vai te dar essa clareza que eu estou explicando para você. Vai te trazer atitude, não é aquele cara que procrastina. Muitas vezes o cara tá ali diante de uma decisão na sua empresa e não consegue tomar uma decisão. Ele não tem testosterona para isso. A mulher não tem um nível baixo de cortisol para respirar. Peraí, eu vou resolver isso aqui com calma. Não, ela quer tomar decisões de qualquer jeito e isso pode gerar alguns reais. Sim, Então, às vezes, você precisa suplementar aquilo que seu corpo mais falta, como se você fosse realmente uma gasolina. Muita gente, eu vejo, caramba, que desperdício. É uma Ferrari parada na sua garagem. Parada no tempo e no espaço, porque essa pessoa não tem simplesmente o combustível necessário para que ela comece a engrenar a sua vida, a sim. andar realmente. E aí eu vejo muitas pessoas tendo esse desperdício, por falta de conhecimento, que é o que a gente está trazendo aqui hoje para essas pessoas. Se ele entender que é ali na alimentação, que é na sua suplementação, nos seus hormônios, os seus órgãos funcionando com aquele equilíbrio maravilhoso, com certeza o seu carro, que é você, ele vai ser o que ele foi feito para ser, que é correr muito e não cansar no final da pista. Sim. E muita gente hoje está envelhecendo de forma precoce. Doenças que era para ser com 80 anos, tem com 40. A mulher que tinha queda de libido aos 50 quando entrava na menopausa, hoje com 35 chega para mim e dizer, não quero mais namorar porque eu não tenho libido. 35. É comum isso hoje. Então eu vejo que mulheres que era para ter menopausa só aos 50, menopausa aos 37. Então, isso é bem assustador como dado hoje. A gente sabe que o envelhecimento precoce, ela pode ser mais danoso do que o que a gente imagina, ter um câncer de forma precoce, outras doenças crônicas, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares graves, que pode, né, ter um desfecho muito Sim, desfavorável. E se essa paciente entender que o caminho é se cuidar para prevenir, do que nossa mãe dizia, melhor sim, prevenir do que remediar, mas eu digo de outra forma, é mais barato prevenir do que remediar, porque muitas vezes eu vejo o paciente já no fundo do poço e eu vejo que ainda tem solução. Outros que eu preciso, né, encaminhar para os meus colegas, especialistas, psiquiatras, neurologistas, é um paciente que já está tendo demência aos 40, 40 e poucos, né? Então, como eu digo barato, é barato no tempo. Quanto tempo você tem aqui para ganhar esse tempo? Está diretamente ligado à sua saúde.
Então, a gente às vezes faz grandes investimentos, quero comprar uma clínica maravilhosa, uma casa maravilhosa, certo? Mas você não tem coragem de fazer um investimento por você, É, que é o que vai morar naquela casa. Compra um é. carro E eu vejo maravilhoso. muito isso também, porque as pessoas me cobram muito de dizer assim, Ju, eu quero ter uma imagem profissional maravilhosa, aquela coisa assim de cinema, um ensaio fotográfico perfeito. Uhum. Mas e no seu dia a dia? Como você Como mantém? você mantém isso daí? E assim, a gente tem que estar primeiro bem para depois o resto fluir. Entender. Então, é muito importante as pessoas perceberem como a base é você. Se você não se cuidar, uma hora não vai mais progredir. E aí, aquela imagem de sucesso não é só a roupa, não é aquela marca que você acha que simboliza alguma coisa. É você tá bem. Que na hora que você tá bem, é de fato, qualquer coisa que você vier vestir, ela vai transbordar o que você tá sentindo. Então, Exato. existem as outras ferramentas que a gente tem, a modelagem, a roupa, no sentido da cor e tal, sim. Mas isso tudo só funciona e só comunica o que você quer porque você se sente bem. No corpo sã. Então, as pessoas precisam perceber como isso de fato é muito importante. Eu digo por mim mesma, né? A gente se conheceu, acho que agora em outubro faz um ano, ou já fez um ano, né? Pela minha Eu acho questão que do já. problema da tireoide. Então, eu cheguei a ter um aumento de peso bem significativo, né? Se eu não me engano, foram 14 quilos, 15 quilos, uma coisa assim, que eu tava a mais pela questão da tireoide, pela falta de orientação. E aí veio todas as consequências, e para mim, uma das que mais impactou era a questão da autoestima, né? Não só pela ligação e correlação com o meu trabalho, mas de poder vestir o que eu queria, não para o outro, para Ju, para eu me olhar no espelho assim, caramba, nossa, eu tô maravilhosa, eu tô bem, eu tô, sabe, ter o prazer de me maquiar, ter o prazer de me arrumar, de ir num salão fazer uma unha, mas isso para mim, né? Eu sei que nós mulheres acaba que muitas vezes a gente é dita de uma forma que é assim, a mulher não se veste para ela, se veste para outras. Eu acho que a gente se veste primeiro para a gente. Pelo menos eu tento levar essa mensagem, ensinar isso para as mulheres, porque na hora que você se sentir bem, não tem como o ambiente que você tá, tudo aquilo ali é completamente diferente. Então, eu vivi isso na pele porque eu tive essa questão, né? Era uma questão Exatamente. hormonal, falta de uma orientação médica para que a gente pudesse equilibrar isso e como isso impactou muito para mim, né? Assim, eu fiquei no chão, eu fiquei arrasada, relativamente recém-casada. Então, aquilo eu me olhava no espelho e era outra pessoa. Eram 14 quilos a mais. Então, quer queira, quer não, eu era outra pessoa. Ah, é porque você ganhou peso. Não, não é só a questão de ganhar peso. Eu não tive vontade de atividade física, eu não tive vontade de fazer nada, né? À toa que eu parei um tempo de trabalhar, porque como é que eu ia estar ajudando outras pessoas se eu não conseguia me ajudar? Não fazia sentido. É Eu impossível. precisava estar bem para poder fazer bem ao outro, porque o meu trabalho é correlacionado com como eu me sinto. Não, então a minha empresa ela também está praticamente metade de mim. Se eu não estava bem, eu não tinha como ajudar outras pessoas. Então, como é importante a gente buscar esse conhecimento, essa orientação, e sim, a gente conseguiu ter o resultado que a gente queria, no tempo que a gente organizou. Eu sempre costumo falar, eu segui toda a orientação, eu segui Exatamente. tudo o que precisava, e como isso realmente mudou para mim. E também me ensinou muita coisa no processo, né? Porque a gente entende cada vez mais como a nossa mente, ela realmente é toda correlacionada, e ela é quem vai trazendo várias outras coisas. Hoje eu consigo perceber a forma como eu me visto também mudou, tipo, a forma como eu me sinto também mudou. Mas isso mudou no sentido que eu acredito muito que é amadurecimento, porque foi o autoconhecimento. Nesse processo, eu passei pelas etapas. Ah, é porque você tinha 14 quilos e agora você perdeu X tempo. Não, não é só esse processo. É a mente da gente que trabalha, é a forma como a gente influencia, né? A minha rotina de casa, Exatamente. obviamente, mudou. Eu já tinha alguns hábitos, aí reforcei mais, criei novos hábitos, como meu esposo também mudou. Então, Também. isso é muito importante e como isso, como você falou, reflete muito no meu trabalho. Tantos projetos que eu tinha que eu achava que eu não ia conseguir, tantas corridas que eu queria correr que eu achava que eu nunca mais ia conseguir correr. Então, mas não é só uma corrida, não é só uma roupa nova. É você se sentir vivo, né? Como Exatamente. isso é importante as pessoas se conscientizarem para cuidar realmente da saúde. E é uma das coisas que eu também escuto muitas vezes da cliente. Tô muito cansada, tô muito isso, tô muito assim, e tô sendo engolida. Eu escuto muito, tô sendo engolida pela semana.
Cara, então para. Começa a ver, o dia tem 24 horas. Em 24 horas você não consegue fazer isso e isso. Para. Começa a entender. Poxa, não tô conseguindo fazer. O que está acontecendo? Parar não é derrota. Freia. Freia e começa a buscar ajuda. E eu acho que isso acontece muito com nós mulheres, de romantizar esse cansaço. E as pessoas, agora não, né? Que agora a gente consegue ter muita informação. Eu acho que pós-pandemia, as redes sociais têm esse lado muito positivo, porque vocês conseguem, médicos, gerar muito conhecimento para a gente através das redes sociais, para a gente começar a ter um direcionamento, que isso é muito importante, porque eu acho que antes a gente não tinha tanto, né? Porque a Exato. gente só conseguia chegar, por exemplo, até você, porque alguém tinha feito alguma coisa, aí estava no meu ciclo, e hoje em dia a gente, com a parte da internet no geral, a gente consegue chegar, ter acesso. Então, a gente consegue ter muitas pessoas com esse conhecimento, essa evolução. E aí as pessoas vão entendendo como o nosso corpo ele é importante, como o nosso corpo comunica. Eu acho que dentro das minhas alunas, que a gente fala muito de oratória, eu acho que antes do verbal tem o não verbal. E aí o não Exatamente. verbal são muitas coisas, é um leque assim de inúmeras coisas. Mas eu Exato. acredito muito que para além de roupa, e existe o corpo. E o corpo ainda ele vem antes das posturas, dos gestos, dessas coisas. É da gente se cuidar. Acho que hoje um dos grandes índices das pessoas não conseguirem falar ou sentar numa mesa como essa Não estão é adaptados. muita questão da baixa autoestima, da falta de confiança em si. E isso é totalmente relacionado com a medicina. E eu vejo muito as pessoas relacionarem isso, sabe? De que o seu autoconhecimento, a sua autoestima está diretamente ligada a isso. Será que eu estou com a roupa adequada, a maquiagem adequada, certo? Mas qual é a energia que você está trazendo para aquilo ali, né? Às vezes a paciente, ela chega para mim e diz assim, doutora, uma reunião eu não consigo falar, mas ela é a mais bonita da sala. Mesmo assim, ela não consegue abrir a boca. Ela não consegue se posicionar, dizer exatamente o que você quer com clareza. Ela não consegue entender as prioridades da vida dela. Hoje as coisas estão começando a mudar mesmo, sabe, Ju? Hoje eu vejo que os pacientes, homens também, inclusive, eles me procuram e dizem assim: isso aqui faz parte do meu negócio. Porque se eu tiver ruim, ou se eu adoecer, ou se eu tiver com a imunidade ruim, se eu tiver com a energia ruim, eu não consigo liderar uma equipe, né? Então, às vezes, muitas mulheres hoje se colocaram no padrão de liderança e não estão conseguindo colocar a liderança da sua própria saúde, que é o que vai girar tudo isso. Só basta, pronto, uma dessas viroses que está acontecendo. O seu corpo, ele vai precisar de medicações alopáticas, seu corpo vai precisar ali de cuidados. E aí, como é que o resto da sua vida vai girar? Se a sua saúde é a principal moeda hoje de tempo que você tem aqui na Terra, de tempo de qualidade com seus filhos, porque a gente não pode passar o dia todo cuidando de filho, a gente tem que trabalhar. Então, no tempo que você tem com ele, você não é de qualidade. Você não senta, você não brinca, você não corre, você não interage, não passeia, não curte uma viagem, porque tá com dor. Porque para. Eu escutei também essa semana, esses últimos dias, um depoimento de uma paciente minha, que ela adoeceu assim 2 vezes na vida dela de uma forma que paralisou tudo que ela estava fazendo. Ela não sabia que estava na hora de parar, não queria acreditar, não queria aceitar que estava na hora de parar. Aí, resultado de tudo isso, a vida parou, a saúde dela parou ela. E quando a saúde parou, ela se olhou, ela disse: E aí, Kívia? Doutora Kívia, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu disse: Vamos tirar isso aqui? Tirei aquilo ali, a vida dela começou a girar. Um tempo depois veio um burnout. Eu disse: Vamos tirar isso aqui e organizar a casa. Coloquei ela para trabalhar em vez de 8, coloquei para trabalhar às 10. Ela ganhou 2 horas do dia só para ela. De 10 da manhã às 5 da tarde ela trabalha. Ela ganhou uma produtividade que ela não teve nos últimos 5 anos na vida dela. Porque ela tirou 2 horas para ela. Que nem são 2 horas, né? Nesse trânsito Sim, todo. Mas quando a gente vê que o melhor ativo na sua vida é saúde, você vai tirar esse melhor ativo de várias formas diferentes, né? E aí sim as pessoas, eu vejo hoje, de verdade, Ju, hoje eu tenho um conceito de posicionamento muito intenso que é o seguinte: como as pessoas vão falar de você quando você sair? Nossa, que pessoa cansada, que pessoa com energia baixa, não se cuida. Não é só, gente, ter vitamina no cabelo, cabelo lindo, maravilhoso, brilhoso, uma pele com viço, mostrando saúde, né? Porque isso desde a Idade das Pedras que é assim. sim. A gente sempre vai olhar o belo. A gente sempre vai preferir olhar o belo, o maravilhoso. Um corpo que não precisa ser esculpido, mas um corpo saudável para você, para o seu esposo, para seus filhos. E você olhar e dizer assim: caramba,
Que legal, minhas roupas estão caindo aqui, eu uso do jeito que eu quiser. Ou eu amarro, eu coloco um cinto, eu coloco um lenço. Ou eu deixo ela caindo, enfim. Eu gosto de ver a paciente independente. Às vezes, eu digo muito assim, eu dou alta para você quando você tiver com risco cardiovascular zero. Uhum. Porque aí, eu sabendo que você vai ter tempo para se cuidar, eu deixo você livre, né? Muitas vezes eu digo isso na consulta. Mas o paciente, ela vê a necessidade. Ela diz, eu cuido de mim até tal ponto. Daqui em diante, a doutora Kiva é quem vai saber o que é que eu estou acertando e errando para a gente gerar outra estratégia de saúde. E aí as coisas vão desengrenando. O casamento volta, recupera casamento, recupera a relação com seu filho que se perdeu. Nem Sim, parece que você mais é mãe dele, nem parece que você é mais filha, porque a relação com seus pais também muda. muda. Então, a relação com a sua roupa, eu hoje vejo o seu trabalho lindíssimo, que é exatamente recuperar a autoestima dessa mulher, ela cabendo até nas cores que não era dela, porque ela é Isso. colorida, né? Então, você sabendo aquilo que mais combina com você, quer saber? O que mais combina com você é o brilho do teu olho, é a sua alegria, é a sua interação, é a sua energia. O que é que você tem para dar para as pessoas que estão encontrando com você na rua? É cansaço, é reclamação, é pensamento negativo, é fadiga, né? Eu tenho alergia a esse tipo de gente, então eu não convivo muito com essas pessoas, É, porque a gente não atrai. é. Mas, quando eu vejo a história dela, eita. Quando eu vejo os exames, é outro eita. Sabe? Um B12 de 200, gente. Não tem no mundo uma saúde mental com a B12 de 200. Eu vejo gente com performance B12 acima de 600, acima de 800. E a gente nem investiga isso no sangue. Tem paciente que nunca fez esse exame. Vitamina D em 20, como eu vi hoje, antes de vir para cá, eu vi uma paciente com a vitamina D em 20. Qual era o sintoma? Depressão que ela tinha, né? E quando você volta essa pessoa só para o normal do ser humano foi feito para ser, ela já engrena. Já tem vontade de arrumar a casa, já tem vontade de arrumar o closet, tira tudo que não lhe pertence, tem vontade de comprar nova roupa, tem vontade de sair de casa para ir no shopping. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. E é muito importante a gente trazer isso, né, para as pessoas a título mesmo de informação, né? Eu acho que Exato. a gente, como comunicador no geral de cada um dos seus nichos, eu acho que a gente precisa trazer essa informação para as pessoas cada vez mais se conscientizarem. E como eu vejo o crescimento muito positivo, obviamente, da medicina integrativa, né? Que é essa medicina que ela realmente trabalha a escuta ativa. Você realmente se preocupa com o paciente. Não é só você chegar e entregar um exame e passar a medicação e tchau. É você realmente se preocupar, é você acompanhar, né, o seu paciente, é você Exatamente. ver isso aí tudinho mudar, é você se preocupar, porque do mesmo jeito que eu costumo falar, que quando a cliente sai do meu espaço feliz, ela entende, ela absorve aquilo, ela é a minha maior propaganda. Mais do que qualquer rede social, mais do que qualquer coisa. Porque ela tá bem. Como é importante isso, né? Do seu trabalho, eu acredito que seja da mesma forma. É, O paciente estando bem, estando progredindo, estando feliz, ele é a sua maior propaganda. Porque a gente exatamente. consegue realmente ver o quanto isso é transformador. Eu acho que a gente, como profissional, isso é uma realização, né? Porque eu falo por mim mesma, assim, sempre vou ser uma fã enorme do seu trabalho, porque Incrível. eu também estava muito cansada, né? Já vinha passando por muitas especialidades, jogada para um lado e para o outro, Exatamente. e eu queria que alguém escutasse o que eu estava dizendo, porque não é possível que tenha uma solução para esse sentimento, a sensação de muito cansaço, de muita Não fadiga. normalizem, E gente, tipo isso. assim, as pessoas, não, mas é porque você trabalha muito. Aí alguém diz assim, não, durma mais cedo para você descansar, é porque você acorda cedo. Não, é porque você é doido, acorda de 4h30 da manhã para ir correr 10 quilômetros. Gente, pelo contrário. Isso é para me gerar prazer, isso é para me gerar mais saúde. Isso as pessoas não conseguem. Ah, tá, essa é doida por conta. Não, gente, não é para normalizar. Existe um porquê. Deus está assim, eu preciso disso. Então, eu acho que isso é muito bom a gente falar para as pessoas não normalizarem mais. Quanto Exatamente. eu vejo tantas mulheres, Ju, tinha essa é a mesma coisa. Eu sentia isso. Pois é, isso não é normal. Isso não é normal. Vá para a doutora Kívia, vá procurar um médico. Isso não é normal. Hoje eu acho que as pessoas não conseguem entender e a gente já tem muito, acho que na internet, muitos livros, né? Que eu lembro que você me indicou muitos livros para ler, eu consegui ler alguns. Como é importante a gente entender a ideia da questão do cérebro, né? Então, eu sempre vi muito, alguns alimentos que a gente consome, a gente não entende o quanto ele vai acabando o nosso cérebro, como você mesmo falou. Exatamente. E assim, isso influencia diretamente na nossa criatividade. Eu que estou o tempo todo com processos criativos,
Gente, é surreal. Ju, quantos sonhos você já realizou depois que você melhorou? Inúmeros. Não O tem podcast é um exemplo de um projeto que já estava desenhado há muito tempo. Os eu tô meus eventos arrepiada. presenciais que a gente faz estavam desenhados no meu caderninho há muito tempo. E eu achei que jamais conseguiria tirá-los do papel, porque eu estava num túnel onde não tinha luz. E tudo estava voltado para quê? Para a minha saúde. Não, na hora que eu passei a cuidar da minha saúde, tudo que estava ao meu redor realmente fluiu. E aí a empresa vai, claro, meu casamento melhorou, as outras coisas elas vêm. Eu acredito muito que a gente atrai o que a gente transmite. Então, na hora que eu não estou bem, o que é que eu vou atrair? Nem vou Ah, falar porque eu também não quero nem que chegue perto, porque eu estou bem. Então eu atraio coisas boas. E isso também é importante a gente pensar. Também vamos falar do campo profissional. Quantas empreendedoras eu conheço, eu atendo nas mentorias de carreira. E você vê aquela pessoa, eu faço, ei, não, não, peraí. Isso tem que ser leve. O processo tem que ser leve. Porque quando você for fazer o famoso networking, se você não tá bem, tenho certeza que o que você vai atrair, meu amor, vai ser pior do que o seu estado. Eu falo por experiência, porque no momento que eu não estava bem, algumas pessoas que eu me conectei depois foram péssimas. Péssimas, que não agregaram nada, pelo contrário, geraram problemas, coisas que não era para ser uma coisa leve. Então, que as pessoas entendam realmente que a gente precisa cuidar da nossa saúde para que a gente consiga ramificar para as outras coisas que são importantes, né? é uma causa-consequência. Isso, Às vezes você não sabe por onde começar. Comece pela saúde. pois é. Ajuste seus hormônios. Ajuste os pilares. Sono, alimentação, atividade física, suplemento, hormônio. Começa por aí. Você vai ver a mágica acontecer na sua vida. Porque você vai se tornar uma mãe melhor. Hoje eu sou uma mãe muito melhor do que Maria, para Maria. Do que quando ela era uma bebezinha, por exemplo. Que eu estava no meio do caos, do furacão, né? Com meu peso muito acima do meu normal, né? Em pós-parto. Então, eu vejo na minha realidade, mesmo sendo jovem, que muitas mulheres estão passando por isso em cada fase da sua vida. Seja ali quando começa a ser mãe, ou seja lá no terceiro filho, ou seja ali no começo de uma nova faculdade, no começo de uma nova carreira, ou no fim do relacionamento, ou ali entrando na menopausa. Então, cada mulher, eu costumo dizer, eu gosto do meu trabalho demais, porque eu consigo ver mulheres em todas as fases da sua vida. Ali antes da gestação, durante a gestação, após, no seu emagrecimento, na sua melhora de performance, na sua melhora de vida, e eu vejo o milagre, eu digo milagre, porque você não sabe explicar de onde você ganha forças, energia cognitiva, criatividade, organização, planejamento, porque você está com o melhor combustível que existe na sua vida, que é saúde. Então, antes que a saúde paralise a gente, não normalize uma dor de cabeça que é toda semana. Não normalize um cansaço que é todos os dias às 3 da tarde. Não normalize queda de libido, gente. Isso é um maior tabu que existe. Não normalize você não ter tempo para você. Não normalize você ser estressada. Não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, eu costumo Ixi, dizer. não dá, não dá. Porque você simplesmente está inflamada. Você está desorganizada. Sua casinha não foi feita para isso. Eu costumo até brincar no meu consultório. Deus fez a gente para a gente ser isso aqui, fisiológico, saudável, natural. Não foi para ser patológico. Então, eu explico isso com muita clareza para os meus pacientes. Não existe ninguém meio saudável. Ou existe gente saudável, ou existe gente doente. Você já caiu aqui, ó, na caixa da doença. Porque você não está saudável. Não existe. Você saiu daqui um pouquinho, você já caiu aqui, ó. Nesse ambiente de doença, tudo pode acontecer. Inflamação crônica ou aguda, Sim. ou distúrbio, seja de que órgão for. O teu caso em específico, quando a gente organizou o hormônio da tireoide, você organizou todos os outros hormônios, inclusive a vontade de fazer tudo. Uma garra, uma perseverança, uma vontade de viver, de conquistar tudo. E você, agora eu planejei isso, agora eu quero isso. Não se aquieta. Toda hora que você volta para a consulta, você está com outro sonho maior do que o outro. E essa evolução, para mim, não tem preço. Eu fico assim, realizado nas nuvens, quando eu vejo uma paciente cuidando de si. Ó, doutora, isso aqui eu já fiz, mas eu já fiz aqui. Vocês aprendem tanto em consulta que é isso aí que eu quero. Você é a melhor médica para a sua saúde, você está com você o tempo todo. Eu não estou com você o tempo todo. Então, você tem que aprender a viver dessa forma, mais natural, mais fisiológica, mais saudável, para que você não vá aos pouquinhos, eita, estou saindo de novo da caixa da saúde, entrando na caixinha da doença. Volto para o seu normal. Qual é o seu normal? Eu alinho o eixo e vocês conseguem seguir. Porque não é uma rigidez, não é impossível. Às vezes as pessoas estão escutando a gente e estão dizendo assim, não, é impossível isso aí para mim.
E não é. É possível a todas. Todos. Porque as pessoas que estão hoje enfrentando qualquer desafio na sua saúde têm uma causa também emocional, psicológica, também tem uma causa nutritiva, Sim. inflamatória. E quando você alinha é aquela cascatazinha do dominó, o primeiro dele todinho é a saúde. Por isso que eu amo tanto o que eu faço. Porque eu vejo realmente pequenos milagres e grandes milagres acontecer depois que você parou e olhou para você. É incrível. E pegando um pouquinho do que você falou, que as mulheres também não normalizem quando elas se esconderem atrás das roupas também. Você É. falou várias coisas e aí eu me lembrei disso por conta do meu trabalho. Muitas vezes eu vejo algumas mulheres se escondendo atrás das roupas, né? Elas acabam pegando tamanhos mais largos, deixando de se cuidar, deixando de estar bem consigo. Então, que também fique esse alerta, né? Se você tá comece a observar a sua forma de estar se vestindo, como é que está sendo a sua rotina, porque eu acho que para a gente se vestir também é um ato muito consciente, né? Então, quando você começa a ir naquele efeito manada, eu tô vestindo qualquer coisa, a primeira coisa que eu pego no guarda-roupa de qualquer jeito, eu acho que já começa um alerta daí. Quando você começa a não querer mais passar na frente do espelho, já começa um alerta daí. E aí você vai começar a ver. E aí, sim, isso é uma coisa que eu digo porque muitas vezes quando eu falo de autoestima, muitas, se não for 100%, somente em palestra, não tem o hábito de se olhar no espelho. Ju, eu brinco muito com minhas pacientes o seguinte. Ela tá sua cliente, sua mentorada. Ela tá precisando controlar o quê? O que veste, o que fala, o que se comporta, certo? Uhum, Se você controlar a coisa mais difícil que existe na boca, se você conseguir controlar a sua boca em relação à alimentação, você controla tudo. tudo. Pode ter certeza. Porque é muito difícil controlar fome, saciedade. O que é isso? Por isso que minha consulta a primeira vez, às vezes dura mais que 2 horas, porque esse paciente tem que sair de lá entendendo por onde é que ele vai começar bem direitinho. Consciente. Porque ele controla qual é a joia que eu vou usar, qual é o blazer que eu vou usar, qual é o cabelo que eu vou usar hoje. Ele já controlou de manhã o shot que ele tomou, o café da manhã que ele tomou, qual foi o café que ele tomou, qual foi os alimentos que fizeram parte do dia dele de ontem. E paciência e constância. As pessoas perderam isso. Perderam, Eu total. quero emagrecer Tudo 10 para quilos em um ontem. mês. Certo, mas você passou quantos anos emagrecendo ou engordando 10 quilos? O que é que o seu corpo administra? Novamente, seu Sim, posicionamento de imagem. Qual é o seu peso que o seu corpo vai saber administrar sozinho? Você consegue perder 50 quilos? Você vai saber administrar? 50 quilos a menos? Eu até brinco, às vezes, que o pessoal entende mais sobre grana, né? Eu disse, se você ganhar hoje 2 milhões de reais, você vai saber administrar? Ai, não sei por onde é que eu começo. Pois é, e a dieta? E o peso? E o controle corporal? é, Controle dos pensamentos, controle do raciocínio, controle daquela compulsão. O que fazer? Como fazer? Se você não tiver, de novo, estratégia, planejamento e orientação, você fica perdido. E fica. nada de forma perdida vai funcionar. Nada. Você pegando hoje uma cliente como você pega ali, um bebezinho, eu vou chamar de bebezinho para você entender que você vai ter que ensinar tudo. Sim. Pronto. Você pega um bebezinho e solta ele na floresta, ele vai dar conta do recado? Não. Ele vai saber como subir nessa árvore, como pegar uma banana, como se salvar, como escapar de um leão. Não tem perigo disso dar certo. Então, quando eu pego um paciente que ele já tentou várias vezes emagrecer, com várias formas, das mais loucas possíveis, e ele está totalmente perdido, que eu volto ele para o alinhamento de novo do que fisiológico, esse paciente já emagrece muito mais do que todas as loucuras que ele já fez. Porque ele começou a entender que aquilo ali é para sempre. É um estilo de vida diferente. De viver, de E enxergar. isso foi uma das coisas que, quando eu fiz o meu acompanhamento, né, com você, foi uma das coisas que foi muito legal perceber, porque de certa forma eu já tinha um pouco dessa consciência de alimentação, um pouco desse cuidado e tudo, mas meu esposo nunca tinha contado, né, contato com uma nutrição diferente, com esses hábitos, digamos assim, pela sua rotina. Então foi muito interessante ver como eu consegui influenciá-lo, ele conseguiu ter resultados também, porque eu acho que, né, quando a gente tem esse suporte, esse apoio, isso é maravilhoso e tudo vai fluindo também. Mas assim, é impressionante como a gente vai tendo esse trabalho em equipe, que também para mim foi muito bom, né? Teve todo o suporte. Então, é muito interessante a gente perceber como isso vai se conectando, como isso é legal, como isso é importante. E aí a pessoa vai enxergando, poxa, que legal. E
mais ainda, né? Entender que é um processo que tem que ser leve, não é pra gente achar que aquilo vai deixar de, porque eu acho que as pessoas hoje pensam muito em dieta, e eu costumo falar, não é a questão da dieta. A pessoa fala, ah, você faz dieta pra quê? Gente, não é questão de dieta, é uma reeducação alimentar. A gente consegue ter prazer consumindo outros alimentos, e eu consigo ter saúde. Para eu ter a disposição que eu gosto de correr sempre, de correr meus quilômetros 10, enfim, e tal, os quilômetros que eu gosto, para acordar como essa semana que passou, de 4 horas da manhã, para estar às 5 para largar, para correr. E eu termino bem, Feliz. feliz. Aquilo faz sentido para mim. Então, Exatamente, não Ju. vou obrigar que o outro também queira acordar, porque as pessoas também têm lá seus rotinas, mas eu sou muito do matinal. Então, aquilo para mim tem, gente, é um prazer, é uma coisa, e não é só uma corrida. Eu até costumo falar, eu não estou muitas vezes ligada no tempo, sabe? Que os corredores têm pace e tal, essas coisas. Zona, não, eu estou ali porque aquilo me dá prazer, aquilo eu me sinto viva, eu estou me superando, e na hora que eu estou na corrida me superando, gente, isso me dá gás de entender que eu posso superar qualquer coisa, eu posso vencer qualquer coisa. Sabe por quê? Porque eu me desafiei, eu acordei 4 da manhã, eu tô bem, eu corri, sabe, eu senti aquela energia. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar, porque estão tão cegas pensando no negativo ou criando tantas desculpas, mas a gente colhe frutos incríveis. E é como você falou, a saúde, ela vem e tudo vem depois, todos os ganhos vêm depois, né? Como para mim assim, foi realmente transformador e eu lembro que eu acho que Walter teve uma maior mudança quando ele, acho que é a Dieta da Mente, né? O livro, Uhum. você foi um dos que você passou e eu comecei a ler, ele começou a ler, ele roubou de mim, terminou o livro para eu poder conseguir terminar. E ele fazia, meu Deus, agora eu entendi porque, né? Você Meu pai melhorou sente tanto. isso, meu pai sentia aquilo e porque isso aqui você mudou e porque, nossa, caramba. Então, as pessoas não entendem, mas as doenças, elas estão ali o tempo todo e elas meio que parecem, eu acho assim, que as coisas quando não são boas, parece que elas querem grudar na gente. Mas quando as coisas são boas mesmo, as pessoas ficam sempre querendo assim, só conseguiu por conta disso, só conseguiu por conta daquilo, só emagreceu por conta de medicação. Gente, pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? A gente parece que as pessoas quando não querem evoluir, elas têm um repertório enorme de mil desculpas, né? E é como você falou, começou, eu corto o assunto, beijos de luz, tchau. Pode ficar com suas desculpas, eu sigo aqui no meu caminho. Se você não soma, some, é uma das coisas que eu peguei pra mim, porque cara, se você não vem pra somar pra mim, então fica na tua, vai pra lá, porque eu acho que isso termina adoecendo. E é aquela coisa, se no ambiente que você tá tem algo que não funciona, que é algo podre, não tem como, ele vai querer disseminar. Mas se no ambiente você tem alguém que está pura vida, animado, incentivando, você influencia as pessoas a estarem melhor. E eu digo isso porque foi o que eu fiz com meu esposo. Ele não tinha o hábito de correr de manhã cedo, gostava, mas não de acordar cedo, de correr, de melhorar a alimentação, de se preocupar com isso, de entender as coisas. E com certeza ele teve ganhos. Mas por quê? Maior produtividade. Por quê? A saúde. Que nem ele mesmo imaginava que talvez o cansaço, aquela coisa toda, fosse oriundo disso. E aí foi um trabalho também em equipe em casa, né? Então, eu sempre entendo que a saúde hoje, as pessoas precisam verbalizar, a gente precisa falar para que as pessoas entendam e se eu conheço alguém, eu sinto isso, isso, isso. E aí, você investiu numa boa consulta? Sendo bem sincera. Não, é muito. Eu escuto muito isso. Não vou nada, tá doido, é muito caro. Mas aí a pessoa quer fazer uma viagem para Paris e paga milhões. Mas Exatamente. não tem coragem de cuidar ali do dia a dia. Não quer pagar, às vezes, uma boa academia, não quer comprar uma boa alimentação. Não vou comprar, não, que é muito caro. Mas você comprar outra. E eu Certo. Então, é uma das coisas que eu vejo muito. Aí a pessoa, você vai deixar de ir para uma viagem porque. Não, meu planejamento financeiro agora não dá porque eu tenho essa alimentação, eu tenho isso, aquilo, outro, eu tenho que cuidar disso. Mas lá na frente eu vou estar super bem. E aquela pessoa vai estar como? Não vai estar, né? Porque Não, fez não vai estar tudo nem aqui. errado. Então, é Exatamente. muito legal a gente falar isso para as pessoas se conscientizarem, entenderem a importância e aí, se você pudesse deixar para quem está nos assistindo, né, o que é que você poderia deixar de conselho para as pessoas que nos escutarem hoje, para essa questão de qual seria o primeiro passo para a saúde, o que é que elas poderiam estar fazendo, né, desde que elas entendam que esse primeiro passo ele vai estar realmente levando
direcionando para a autoestima, para essa forma como as pessoas se enxergam? O que que você deixaria de conselho? Eu acho que hoje o maior vilão que inflama, que nos envelhece, é, é o quesito alimentação. Eu acho que se hoje eu pudesse dar um conselho para vocês invistam em tempo de vida aqui na Terra. Não na quantidade, porque a gente sabe que qualquer investimento hoje precisa de tempo, não é assim? Sim, Então, se você quer tempo de vida, você precisa estar aqui. Se você precisa estar aqui, você precisa de um corpo que seja compatível com a idade que você tem, não mais velho do que o que você é. Então, para isso, o mais anti-envelhecimento, que é nos olharmos, encarar os problemas que a gente está tendo hoje de saúde. Sair de um único alimento, que é o açúcar, que hoje nos inflama, nos envelhece, acelera todas as doenças, diminui nossa performance mental, nossa energia. Só com isso, eu já vi pacientes que, por me seguir no Instagram, já tiveram resultados exorbitantes na vida deles. Então, retire o açúcar da alimentação, se olhe, se ame, que você já vai começar a mudar a sua vida agora, hoje, escutando o que a gente está conversando. E investigue tudo. Não deixe passar. Não ache que é normal. Tudo as pessoas, não, isso aqui é normal, isso aqui... Será que é mesmo? Vamos perguntar para minha médica. Eu estou à disposição no direct sempre para tirar dúvidas de todos os pacientes, até os leigos que nunca vieram para mim, porque eu acho que eu vim para esse mundo exatamente para isso, para trazer essa visão totalmente alternativa do que hoje a gente prega de que um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para fazer isso, porque a gente precisa desse natural, desse fisiológico. Nosso corpo é capaz de muita coisa, gente. Mas a gente precisa cuidar dele, para que ele seja capaz realmente disso. e assim, mais uma vez eu vou falar, né, agradecer a doutora Kívia, realmente durante tudo, e assim, ainda sou acompanhada por ela, obviamente, já disse que não vou largar ela, mas justamente por isso, né, porque ela me proporcionou uma nova visão sobre a vida mesmo, né, eu acho que quando a gente está numa fase muito difícil, a gente precisa se cercar de pessoas que mostram pra gente que ainda é possível, né, e é realmente aquela construção de uma vida mais saudável, né? E eu acho que a gente tem que pensar que a pessoa mais importante da nossa vida é a gente. Com certeza. Porque as pessoas ainda parecem que quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ah, minha mãe, meu filho, não, é você. Né? Você é a pessoa Exatamente. mais importante da sua vida. Então, acho que quando você para se cuidar, você realmente valoriza isso e internaliza, que acho que algumas pessoas precisam, né? Internalizar esse pensamento de que a pessoa mais importante da vida dela, em primeiro lugar, tudo é ela. E isso não é egoísmo. É uma das coisas que às vezes eu vejo muito das mulheres quando elas falam, ah, eu sou mãe, eu sou empresária, eu certo. Quando ela vai se apresentar, ah, eu sou fulano de tal, sou mãe, sou empresária, sou filha de Beltrana, certo, mas quem é você? Então, que elas entendam que esse cuidado é muito importante, você cuidar de si, pensar do dentro para fora nesse sentido, que você estando bem, cuidando da sua saúde, você vai conseguir estar presente em tudo que você deseja e vai conseguir realmente transpassar a autoestima, a credibilidade, todo o posicionamento que você deseja. Então, Certamente. eu queria, fechando esse episódio do Espelho, Espelho Meu, agradecer mais uma vez a doutora Kívia por ter estado aqui, por ter trazido essa troca tão valiosa para a gente, deixado aí alguns insights bacana. O pessoal, né, vai poder também conhecer mais sobre o seu trabalho. Ela atende online, viu, galera? Então, isso também é muito bom, O né? A mundo gente inteiro. consegue expandir. Isso é maravilhoso. E obrigada, né? Mais uma vez, você sempre muito grata. E como eu já disse uma vez, vou dizer sempre, você conseguiu devolver para mim tudo o que eu queria, que era a vida, poder viver, né? E assim, parte hoje sempre dos projetos que eu tirar do papel, sempre vai ter um pouquinho do seu brilho, porque eu acho que a gente precisa sempre valorizar. E essa era a minha ideia, trazer você, as pessoas conhecerem, porque coisas boas precisam ser sempre compartilhadas. Então, que a gente, através desse episódio, a gente possa também ajudar tantas e tantas outras histórias, que eu acho que a ideia do podcast é sempre essa, inspirar pessoas, trazer conhecimento através de histórias. Então, muito obrigada, viu? Foi um prazer imenso. Eu que agradeço demais, de coração. Você sabe que é uma pessoa já do meu coração, porque eu te admiro também em todos os âmbitos, profissional, pessoal, a gentileza, a educação, o amor, o carinho, a dedicação que você faz em tudo,
né? Não é diferente. O que a gente faz uma coisa na vida, a gente faz todas as outras coisas da mesma Verdade. forma. E eu vi que o que você se dedicou na sua saúde, na sua alimentação, eu disse, eu vou fazer. E você tem essa determinação para fazer todas as outras coisas. Então, é um prazer enorme participar desse sonho que estava lá escondidinho lá atrás, quando ele achava ser impossível. Hoje está aí, eu já sou uma convidada aqui. Tenho muito orgulho de dizer que você é uma das pacientes mais dedicadas que a gente tem, porque essa dedicação é bilateral, né? A gente se dedica a vocês, mas vocês precisam sim fazer, Uhum. né? Executar. Então, parabéns pelo podcast, parabéns pela pessoa que você é, pelo seu raciocínio, pela pessoa que você busca ser todos os dias. Viu? E obrigada pelo convite a todos aí que estão fazendo parte. Obrigada. Então, se esse episódio fez sentido para você, não deixe de compartilhar com outras mulheres, com outras amigas. Fica de olho para você estar sempre acompanhando. Toda semana nós temos conteúdo novo, então se inscreva no canal e acompanhe aí todos os nossos convidados do Espelho Espelho Meu.